Você já parou para pensar no poder que uma única vida pode ter? Imagine-se em um tempo e lugar onde as vozes do céu se entrelaçam com a realidade da terra. Quem foi esse profeta que desafiou os poderosos e trouxe esperança aos desolados? O enigma que cerca sua existência é mais profundo do que você imagina. Os relatos que ouvimos são apenas a ponta do iceberg, e a verdadeira história está repleta de reviravoltas e lições que ainda ecoam hoje. O que o levou a se tornar um porta-voz divino? Quais desafios ele enfrentou e como sua fé moldou o destino de muitos? A cada passo, a cada palavra, ele não apenas falava em nome de Deus, mas também refletia os anseios e medos de um povo. E se eu te dissesse que entender quem ele realmente foi pode transformar sua própria vida, prepare-se para mergulhar na jornada de um homem que não apenas desafiou a sua época, mas que continua a inspirar corações e mentes. A verdade sobre o nome está prestes a ser revelada e você não vai querer perder nenhum detalhe. Vamos juntos desvendar esse mistério. Contexto histórico e cultural. Quando penso no contexto histórico e cultural em que o profeta viveu, fica claro que ele estava inserido em um ambiente repleto de complexidades. A sociedade da época era marcada por tensões políticas e religiosas, com diversas culturas e tradições se entrelaçando. Era um período em que as crenças eram profundamente enraizadas e cada grupo lutava para afirmar sua identidade. A influência de civilizações vizinhas não pode ser subestimada. As ideias e práticas circulavam livremente, moldando a maneira como as pessoas viviam e se relacionavam com o divino. Além disso, a religiosidade não era apenas uma questão de crença individual, mas um fator que determinava relações sociais e políticas. O profeta, portanto, se viu em um cenário onde a espiritualidade e a política eram intimamente ligadas. Ele não apenas recebeu mensagens divinas, mas também teve que navegar por um mar de expectativas sociais e pressões de poder. O entendimento de seu papel exigia uma sensibilidade aguda para as realidades sociais, e isso se refletia em suas ações e ensinamentos. As tradições religiosas que o cercavam também desempenharam um papel fundamental em sua formação. As interações com outras crenças ajudaram a moldar suas mensagens, que buscavam não apenas desafiar, mas também dialogar com as ideologias existentes. Essa fusão de influências fez com que sua voz fosse única, ao mesmo tempo que ecoava as esperanças e frustrações de um povo em busca de significado. Se olharmos para as narrativas que surgiram após seu tempo, percebemos que muitos de seus ensinamentos estavam profundamente enraizados nas questões sociais da época. Ele abordou as desigualdades e buscou oferecer um novo caminho para aqueles que se sentiam marginalizados. Como um reflexo das necessidades de seu tempo, suas mensagens de justiça e compaixão ressoaram com as lutas diárias de seu povo. Por fim, é interessante considerar como esse contexto histórico e cultural não apenas influenciou o profeta, mas também moldou a maneira como sua mensagem seria recebida e interpretada ao longo dos séculos. A combinação de fatores sociais, políticos e religiosos criou um terreno fértil para suas ideias, que mesmo após sua morte, continuaram a gerar debates e reflexões profundas. Ensinamentos e legado. Quando abordo os ensinamentos do profeta, é impossível não notar a profundidade e a relevância de suas mensagens. Ele falava sobre amor, compaixão e justiça, princípios que ainda ressoam fortemente nas sociedades contemporâneas. Suas palavras não eram meramente uma coleção de regras. Elas eram convites a uma forma de vida que priorizava o bem-estar do próximo e a busca por um mundo mais justo. Essa visão revolucionária desafiou normas sociais da época e continua
a inspirar gerações. O legado do profeta vai além de suas doutrinas. Ele também estabeleceu um modelo de liderança que se baseava na humildade e na empatia. Em um mundo onde o poder frequentemente se manifesta de maneiras opressivas, seu exemplo de servir aos outros e ouvir as vozes marginalizadas é um chamado à ação que ainda ecoa. Ele não se via como um distante líder espiritual, mas como um companheiro na jornada humana. E isso fez toda a diferença. Ao longo dos séculos, suas mensagens passaram por diversas interpretações e adaptações, mas a essência de seus ensinamentos permanece. Muitos líderes e pensadores se inspiraram em seus princípios, utilizando-os como base para movimentos sociais e políticos. A ideia de que todos têm um papel a desempenhar na construção de uma sociedade mais justa se originou de suas reflexões e continua a ser um norte para aqueles que buscam mudança. Além disso, é fascinante como suas ideias transcenderam fronteiras culturais e religiosas. Em um mundo tão diversificado, suas mensagens de unidade e compaixão se tornaram um elo entre diferentes grupos. Isso demonstra que, independentemente das particularidades culturais, os valores humanos fundamentais são universais e podem unir as pessoas em torno de um propósito comum. Por fim, o impacto do profeta em nossa sociedade atual é inegável. Seus ensinamentos não são apenas parte da história. Eles são uma fonte contínua de inspiração e desafio. À medida que enfrentamos questões complexas como desigualdade, injustiça e divisões sociais, suas palavras nos lembram da importância de agir com amor e compaixão, mostrando que seu legado é, na verdade, um convite a todos nós para sermos agentes de mudança em nossas comunidades. Ensinamentos e legado. Olha, quando a gente pensa nos ensinamentos do profeta, não dá para ignorar o impacto que eles tiveram e ainda têm. Ele falava sobre valores universais, como compaixão, justiça e a importância da comunidade. Essas mensagens ressoam fortemente até hoje, seja em igrejas, mesquitas ou centros de espiritualidade. É interessante notar que, embora suas palavras tenham sido proferidas em um contexto histórico específico, elas conseguiram atravessar séculos e fronteiras, sendo reinterpretadas por diferentes culturas e tradições. A forma como esses ensinamentos foram absorvidos e adaptados ao longo do tempo é fascinante. Em muitas religiões, por exemplo, seus princípios foram integrados de maneiras que os tornaram parte fundamental da doutrina. Isso mostra como a sabedoria dele foi capaz de dialogar com as necessidades e realidades de sociedades diversas. Além disso, esses ensinamentos não se limitam ao âmbito espiritual. Eles também influenciam áreas como ética, política e até mesmo ciência. Um aspecto que eu acho curioso é como algumas interpretações mais contemporâneas têm buscado resgatar a essência desses ensinamentos, muitas vezes em resposta a crises sociais e morais. É como se, em tempos de incerteza, as pessoas olhassem para as palavras do profeta como uma âncora. Isso tem gerado um renascimento de interesse por suas mensagens, com debates acalorados sobre como aplicá-las na vida moderna. E não podemos esquecer do legado que ele deixou. A influência do profeta se estende além do âmbito religioso. Filósofos, líderes sociais e pensadores têm se inspirado em seus ensinamentos para promover mudanças significativas na sociedade. Portanto, a relevância das suas ideias não é apenas histórica, elas continuam a moldar a maneira como lidamos com questões contemporâneas, como direitos humanos e justiça social. Por fim, o que realmente se destaca é a universalidade desses ensinamentos. Eles falam sobre a condição humana, sobre buscar um sentido maior na vida e sobre como podemos nos relacionar com os outros de forma mais empática e solidária.
Isso é algo que, independentemente de crenças ou culturas, todos nós podemos nos identificar e, quem sabe, aplicar em nossas vidas diárias. Interpretações e controvérsias. Quando se trata das interpretações da vida e da mensagem do profeta, a diversidade é quase impressionante. Cada tradição religiosa, cada cultura, parece ter sua própria lente através da qual observa e interpreta suas palavras e ações. Isso gera um campo fértil para debates teológicos que muitas vezes se tornam apaixonados. Eu mesmo já ouvi discussões acaloradas entre amigos que têm visões tão distintas sobre o que ele realmente quis dizer em determinadas passagens. Outro ponto interessante é que, ao longo da história, diversos grupos tentaram reivindicar o profeta como uma figura que se alinha às suas próprias ideias e ideais. Isso pode gerar um certo grau de controvérsia, especialmente quando essas interpretações são usadas para justificar ações que vão contra os princípios de compaixão e justiça que ele pregava. Assim, a figura do profeta se torna um espelho que reflete não apenas sua sabedoria, mas também as tensões sociais e políticas do tempo presente. Além disso, as críticas históricas também desempenham um papel importante nesse debate. Há estudiosos que questionam a autenticidade de certos relatos sobre sua vida, argumentando que eles foram moldados por contextos políticos e sociais. Isso não só levanta questões sobre a veracidade histórica, mas também sobre como essas narrativas influenciam a forma como o profeta é visto hoje. É uma linha tênue entre a fé e a história. Por outro lado, as representações artísticas e culturais do profeta ao longo dos séculos também geram controvérsias. Em algumas tradições, ele é reverenciado de formas que podem não ser bem compreendidas por outras. Isso leva a diálogos enriquecedores, mas também a mal-entendidos e até a conflitos. A arte, a literatura e o cinema têm o poder de moldar a percepção pública, e isso, por sua vez, pode influenciar o modo como as pessoas se conectam com os ensinamentos do profeta. Por fim, o que fica claro é que a vida e a mensagem do profeta continuam sendo um tema complexo e multifacetado, que não se esgota em uma única interpretação. É um campo de estudo e debate que está sempre em evolução, refletindo as mudanças nas sociedades e nas culturas. E enquanto isso acontece, a relevância de suas ideias permanece viva, desafiando-nos a explorar, questionar e, quem sabe, encontrar um terreno comum. Interpretações e controvérsias. Quando falamos sobre um profeta, não tem como escapar das diversas interpretações que surgem ao longo dos séculos. Cada geração parece ter sua própria visão, um jeito único de entender suas mensagens e ações. Isso é fascinante, porque revela como a história e a cultura de cada época influenciam a maneira como enxergamos o passado. Por exemplo, enquanto alguns veem o profeta como um líder revolucionário, outros o consideram um diplomata que buscou a paz. Essas visões podem ser profundamente marcantes e muitas vezes polarizadoras. Outra questão que me intriga é o papel das tradições religiosas na formação dessas interpretações. Muitas vezes, as comunidades religiosas adaptam os ensinamentos do profeta para se alinharem às suas crenças e práticas. A forma como uma determinada religião escolhe representar o profeta pode influenciar a compreensão de seus seguidores sobre sua mensagem. Isso pode gerar controvérsias, especialmente quando diferentes religiões ou até mesmo facções dentro de uma mesma religião apresentam visões conflitantes. Além disso, as críticas históricas têm um peso significativo. Historiadores e estudiosos muitas vezes revisitam a vida do profeta à luz de novas evidências,
ou contextos. A análise crítica pode trazer à tona aspectos que talvez tenham sido ignorados ou romantizados em narrativas anteriores. Algumas dessas revisões são bem recebidas, enquanto outras geram debates acalorados. O que é interessante é que esse processo nunca parece ter um fim. Cada nova pesquisa pode provocar um novo olhar sobre o que foi dito ou feito. As representações artísticas do profeta também são um campo fértil para controvérsias. Desde pinturas até filmes, cada artista traz sua própria interpretação. Isso pode resultar em obras que capturam a essência do profeta de maneira poderosa, mas também em produções que geram reações negativas ou indignações. O que está em jogo é muito mais do que uma simples representação. É uma questão de identidade e pertencimento para muitos. Por isso, cada obra acaba se tornando um ponto de discórdia ou de união. Por fim, é incrível pensar em como todas essas interpretações e controvérsias moldam a percepção que temos do profeta nos dias de hoje. As discussões sobre sua vida e mensagem não são apenas debates acadêmicos. Elas afetam diretamente a forma como as pessoas vivem sua fé e se relacionam com o mundo ao seu redor. Cada uma dessas interpretações carrega um pedaço da história da humanidade, mostrando que mesmo séculos após sua existência, o legado do profeta continua a provocar reflexão, aprendizado e, claro, polêmica. E aí, você já parou para pensar como a vida de Nomi pode impactar a sua? O que podemos aprender com suas lutas e vitórias? Cada palavra que ele proferiu não é apenas história, mas uma lição viva que ecoa até os dias de hoje. Imagine aplicar essa sabedoria na sua rotina. Que tal começar a ver os desafios como oportunidades para crescer? Ou usar as dificuldades como um trampolim para a fé? A Bíblia está cheia de ensinamentos práticos que podem transformar nosso dia a dia. Agora, eu quero saber de você. Qual parte da história de Nomi mais tocou o seu coração? Como você pode levar esses ensinamentos para a sua vida? Deixe nos comentários. Quero ouvir suas reflexões. E não se esqueça, a força bíblica não se limita a histórias do passado. Ela é uma fonte de poder que podemos acessar a qualquer momento. Então, que tal se comprometer a ler um versículo por dia e aplicar esse ensinamento? Eu garanto que sua vida pode mudar de forma surpreendente. Se você gostou do que viu, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos juntos explorar mais sobre a Palavra de Deus e como ela pode ser a transformação que você busca. Até a próxima!